A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado do Senhor. Neste vídeo, iremos continuar com o tema mitos, da nossa história. E continuaremos no mesmo tema, na situação judaico-palestina, o povo palestino dizendo-se ser detentores de direitos da região onde Israel está assentado, onde é o atual Estado de Israel. Mas o povo que habita lá em Israel é o povo judeu, que é uma das tribos do patriarca Jacó, filho do patriarca Isaac, filho do patriarca Abraão. Então, tudo começou com Abraão. Então, o direito, ou os direitos de possuir aquela terra, ela é por história do povo de Israel. Primeiro, através do patriarca Abraão. Vamos ler o texto de Gênesis, o capítulo 11, o verso 31 e 32, e o capítulo 12, verso 1 e 2. Vamos ler a Bíblia. Gênesis 11, 31 e 32, e Gênesis 12, 1 e 2. Olha. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas quando chegaram a Harã, habitaram ali. Foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da terra de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Querido, aqui é uma prova documental. É registro. Existem documentos antigos. A prova disso é os pergaminhos de Qumran ou os pergaminhos sinaicos. Vários pergaminhos estão provando a autenticidade desse texto. Mas aqui eu não quero falar algo dizendo que o povo chamado palestino, que ele não tem direito a uma terra, a uma pátria. Eu concordo que eles devem ter seu direito, assim como os curdos, eles têm direito, os albaneses e tantos outros grupos têm direito a uma terra, a ser chamado de nação, de país. Mas documentalmente, o povo de Israel, hoje a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e parte da tribo de Levi, estão assentadas lá nessa terra que nós chamamos de Terra Santa. Agora, qual é o mito? O mito é dizer que aquela terra se chama Palestina. E outro mito é dizer que a população que habitaram aquelas terras eram povos que eram mais antigos ou tão antigos quanto os judeus ou o país ou o povo de Israel. Querem atribuir o povo palestino aos
antigos filisteus. Mas só que o povo filisteu, eles na verdade eram povos oriundos do mar Egeu, que dominavam a arte da navegação e chegaram até aquela região e ali habitaram. Então aí tira-se o mito, o primeiro mito, que o povo palestino são descendentes do povo filisteu. O povo filisteu eram povos que habitaram a região do mar Egeu. E alguns migraram para aquela região. E nunca eles se tornaram cananita. O povo chamado cananita, que é o antigo nome, né, dos povos que habitaram aquela região, não se tem notícia daquele povo desde 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo, o povo chamado cananita tinha desaparecido. Agora, existem provas arqueológicas, toda prova arqueológica, que o povo chamado hebreu, estão naquela terra 1300 anos antes de Cristo. Ou seja, existem documentos que estão em museus, documentos históricos, que ninguém pode dizer que falsificados, porque estão em museus na Inglaterra, museus em Jerusalém. No Egito existem provas em museus da existência do povo de Israel naquela região. E nós, ao ler o texto bíblico de Gênesis 11 e 12, nós podemos retroagir até 1994 anos antes de Cristo, ou seja, quase 2000 anos antes de Cristo, que é a contagem do patriarca Abraão. Então, 2000 anos antes de Cristo, existem relatos históricos. Agora, eu posso afirmar que 1300 anos há documentos em museus que atestam a presença de Israel naquela terra. E o povo palestino, pastor Carlos, o povo palestino é um povo que foi criado por força de políticos árabes. Porque, na verdade, a chamada Palestina era, na verdade, uma extensão do sul da Síria. O sul da Síria era a Palestina, a chamada Palestina, que a Síria dominava toda aquela região. E como foi que surgiu o nome Palestina, que nós conhecemos hoje? Querido, quando final do segundo século, quando Roma expulsou quase que 90% dos judeus da região, eles botaram o nome de Palestim, em latim, para apagar o nome dos judeus daquelas terras, para tentar apagar o nome dos judeus daquelas terras, porque os judeus foram o povo que mais deram trabalho a Roma na questão de dominação. A Judéia nunca deu sossego a Roma. Por isso que eles tentaram apagar a memória do povo judeu daquela região. E o povo romano, eles, para minimizar
as questões naquela região, tentou atribuir algo aos árabes. E os árabes, eles não sabendo falar a palavra Palestina, eles atribuíram mais aproximado a filisteu, que é em árabe Filastim. Filastim. Até hoje o povo árabe não fala corretamente o termo Palestina. Ele fala Filastim. Ele fala Filastim. É essa a questão mitológica daquelas terras. E, como falei, nós podemos provar que existem documentos que 1000 anos antes de Cristo, o rei Saul conseguiu unir as tribos, depois veio o rei Davi, depois veio o rei Salomão. Tudo isso tem documentos arqueológicos provando. Existem documentos em museus provando, mas não existe nada provando a questão do povo palestino naquela região. Agora, o que é que tem sobre o palestino que eles atribuem a sua posse daquelas terras? É que eles, ao serem não reconhecidos pela comunidade internacional, eles tentam até hoje posse de terra. Agora, por que eles querem exclusivamente aquelas terras? Terra Santa. Visto que eles têm uma cultura árabe, eles têm uma religião árabe, eles falam árabe, não existe uma língua palestina. Vou repetir, não há uma língua chamada Palestina. Os romanos tentaram destruir a língua hebraica, mas no advento da Segunda Guerra Mundial, no final de tudo, quando os judeus eles receberam o documento de posse da terra, os líderes judeus eles ressuscitaram a língua hebraica, que estava quase que perdida, e foi resgatada. Houve um resgate da língua hebraica, coisa que os palestinos não têm, porque eles não falam palestinos, eles falam árabes. E a independência da terra de Israel, ela é, meus amados, ela é oriunda do tempo dos juízes. 1500 anos antes de Cristo, já tem relatos históricos que Israel, tomando posse daquelas terras, que eles não deixaram de marcar a sua entrada, marcaram a sua entrada. O que marca a posse de uma terra é as marcas que um povo deixa naquelas terras. E não há marcas palestinas naquelas terras. Não há, e nem há marcas árabes naquelas terras. As marcas árabes naquelas terras são a partir do 6º e do 7º século. Vou repetir. As marcas árabes na terra de Israel, na Palestina, na Terra Santa, é a contar a partir do 6º e do 7º século. Aí você pode entender qual, pastor Carlos, é quando os muçulmanos, eles invadiram as terras de Israel, invadiram aquelas terras e realmente começaram a deixar suas marcas a partir do 6º e do 7º século da era cristã. Então, antes do 6º século, jamais algum país árabe independente, habitou aquela região. E isso eu falo
pelo destacado professor Philip Yates, da Universidade de Princeton. Quando ele se pronunciou, em 1946, ele foi incisivo. Vou repetir, professor Philip Yates, da Universidade de Princeton, no ano 1946, ele foi incisivo. Não existe absolutamente na história a nação palestina. Antes da partilha, antes da divisão, os palestinos não se viam como possuidores de identidade em separado do povo árabe. Antes de 1948, não havia, vou repetir, antes de 1948, não havia identidade separada de palestinos e de árabes. Vou repetir, não havia identidade separada de palestinos e árabes antes de 1948. Amém? Quebrado mais um mito. Mas o próprio árabe, o líder árabe local, em 1937, por nome Aoun Bey Abdul Hadi, disse na comissão de Peel que finalmente recomendou a Palestina. Não existe país Palestina. Isso é o árabe, que finalmente recomendou a partilha da Palestina. Aí entre não existe país Palestina. A Palestina é um termo inventado pelos sionistas. Aí, judeus, eu até posso dizer algo pesado sobre o movimento sionista, mas isso é para outra aula. Então, para judeus sionistas, não existe Palestina na Bíblia. Linguísticos, né? Linguísticos e de histórico. Nosso país, aí vem, frase do professor, do líder árabe, Aoun Bey Abdul Hadi, diz: nosso país foi parte da Síria durante séculos. Nosso país foi parte da Síria durante séculos. Então, aqui quebramos mais esse mito. O nacionalismo árabe palestino, agora é fato real, para encerrar esse vídeo. O nacionalismo árabe palestino é, portanto, fenômeno posterior à Primeira Guerra Mundial e só veio a se converter em movimento político importante pós-Guerra dos 6 Dias, em 1967. Vou repetir. O movimento nacionalista palestino só veio a existir pós Primeira Guerra Mundial e pós Segunda Guerra Mundial e pós Guerra dos 6 Dias, quando Israel ocupou a Cisjordânia. Se Israel não tivesse ocupado a Cisjordânia, não havia movimento pela libertação da Palestina, porque, na verdade, os palestinos têm uma pequena faixa de terra chamada de Cisjordânia, mas perderam essa faixa de terra quando, durante a Guerra dos 6 Dias, eles tentaram destruir Israel. Israel deu-lhe uma cajadada, uma martelada e tomou posse até hoje da Cisjordânia. Então, meus amigos e amigas, quebrando mais os mitos, a paz do Senhor para todos, e aprendemos sobre mitos e desmistificando fatos da história. A paz do Senhor para todos, Pastor J. Carlos.